Irmãos, hoje é domingo da Igreja Perseguida. Por tradição, na Igreja Esperança, praticamente quase da sua fundação, nós separamos esse domingo depois de Pentecostes. Isso começou a se tornar uma tradição no meio evangélico, graças à mobilização da missão Portas Abertas. Isso vem se tornando uma ampla prática em muitas igrejas, principalmente naquelas que se tornam mais envolvidas com a necessidade e a consciência missionária. E ela não é acidentalmente celebrada ou rememorada no domingo após Pentecostes. Há uma razão para isso. A razão é que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, mal a igreja de Jesus nasceu, mal o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja foi impulsionada em missão pelo mundo, não demorou muito, essa mesma igreja começou a sofrer franca oposição. Claro, ela começou ali em Jerusalém, entre os judeus, depois a missão se expande para os gentios, e a perseguição não diminuiu, só aumentou, e a gente tem registros aí muito antigos disso. Mas eu quero lembrar os irmãos, antes da gente ler o nosso texto base de hoje, que tem relação com esse tema, a gente não está falando da nossa série, a série volta ao normal no próximo domingo. Quero lembrar os irmãos que a igreja cristã, em termos históricos, ser perseguida é a regra, não é a exceção. A gente tem que deixar isso claro. O que nós vivemos aqui no Ocidente, em termos da nossa liberdade cristã, liberdade para sermos cristãos, expressar a nossa fé de forma livre, irmãos, repito, é uma exceção histórica. A gente pode ficar mal acostumado com isso, de achar que isso aqui é o normal. O normal, meus irmãos, é a igreja estar sempre sobre permanente e constante perseguição. É assim que foi na história do cristianismo, é assim que foi durante muitos anos, né? E não se iluda. Tá? A gente não sabe por quanto tempo Deus vai nos agraciar ainda com os benefícios de um país livre, em que a gente pode expressar a nossa fé livremente, a história muda, os fenômenos históricos mudam, o contexto histórico muda, e a gente precisa ser muito grato a Deus pela liberdade que nós desfrutamos aqui no Ocidente. Eu também gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque nós, quando falamos de igreja perseguida, isso pode parecer muito abstrato para você, mas eu quero chamar a sua atenção para um dado. O vídeo que vocês viram aqui no início desse culto, que retrata uma viatura policial com um cristão lá dentro, e essa viatura sendo apedrejada por populares no Paquistão, só para você ter uma ideia, esse registro foi feito há menos de 2 dias atrás. Ok? Essa é a igreja de hoje. São seus irmãos hoje, no Paquistão, privados de liberdade, por causa de uma lei paquistanesa que chama Lei da Blasfêmia, em que qualquer pessoa que faça qualquer tipo de oposição ao Islã, qualquer crítica teológica, ou se ela se define, se declara cristã em praça pública, é muito comum que elas sejam questionadas de maneira provocativa, até elas se posicionarem sobre o cristianismo porque elas não são muçulmanas, e isso é suficiente para uma acusação e um processo legal baseado numa lei que existe no país, que é a lei da blasfêmia. O problema, meus irmãos, que uma coisa é você ser submetido aos processos legais do país, ser julgado, ser acusado, e outra coisa é a paciência dos populares, que é nenhuma. Em geral, essas pessoas são punidas de forma popular na rua, por apedrejamento, espancamento. Vocês viram o estado de total inaptidão da polícia, ela não consegue controlar a multidão, apedrejando um cristão que estava lá dentro daquela viatura, por declarar sua fé pública em Jesus. É seu irmão, é o seu povo, é a sua igreja, e é o seu Senhor que levou essa pessoa a passar por aquilo que ela está passando. Então você não pode olhar para isso com indiferença, e simplesmente não tem como. É a nossa igreja, é o povo de Jesus. Irmãos, essa é uma realidade que hoje está acontecendo no norte de Moçambique, eu sei disso, porque eu vou a Moçambique pelo menos uma vez por ano, né? E quando eu vou numa região relativamente segura, mas quando você fala do norte de Moçambique, eu quero muito ir lá visitar e ter contato com a igreja perseguida lá, mas no momento não é seguro. Não é seguro, existem grupos de jihadistas no norte de Moçambique, os relatos são de irmãos deslocados, migrando para a região de Nampula, região mais para o sul de Moçambique. A África é o tema desse ano, porque Nigéria, ano passado, matou centenas de cristãos. Eu vi vídeos duríssimos, difíceis, eu não tenho nem como projetar aqui. Duro, gente, coisa pesada. De famílias cristãs, irmãos e irmãs cristãs, mulheres cristãs moçambicanas, com seus filhos amarrados na queca, tomando tiro, ela morta no chão e a criança viva ainda na queca.
Ok? Então, assim, são coisas dessa natureza que a igreja cristã está sofrendo hoje, século 21, gente, no mundo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa é a realidade da igreja no Oriente Médio, é a realidade da igreja em muitos lugares da África, em muitos lugares da Ásia. Privação de liberdade e franca perseguição. E a gente não pode ficar realmente indiferente diante disso. Esse domingo é um domingo muito caro para nós, muito específico para nós. Nós somos uma igreja envolvida com a igreja sofredora, temos famílias aqui acolhidas em contexto de perseguição. O Samin orou aqui, se você ouvir a história do Samin, de deslocamento, de como ele foi para outros países, se deslocando da perseguição com sua família, você vai saber um pouco dessa realidade. Ela é mais concreta e mais perto de você do que você possa imaginar. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 27. Atos, capítulo 5, verso 27. Leremos até o verso 42. Atos 5, 27, até o verso 42. Assim diz a palavra do Senhor. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Mas enchestes Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis a fazer a estes homens, porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, que desencaminhou muitos que o seguiram, mas ele também morreu. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele. E chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então soltaram. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Jesus nos ajude. Falar da tua palavra é uma tarefa, um encargo muito precioso, mas muito difícil. Então que o Senhor me ajude a não atrapalhar a tua palavra, que eu comunique ela com responsabilidade, que teu Espírito me ajude. Eu preciso do Senhor, preciso da tua graça. Oro também por esses meus irmãos e irmãs que acolhem a tua palavra. Fala conosco hoje, fala com a igreja hoje, fala com os irmãos e irmãs que nos assistem online, à distância, ou que verão esse vídeo no futuro. Transforma essa mensagem numa mensagem que desperta o nosso coração, uma mensagem de intercessão, uma mensagem de despertamento, que o Senhor também mova através de nós, em nós, e também mova na igreja em contextos de extrema perseguição, de privação de liberdade, risco de morte. Ó Pai, guarda a tua igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 5. Sim, o evangelho ainda não está sendo pregado aos gentios. O evangelho ainda não está chegando às nações. O movimento de Jesus está acontecendo ainda no centro da igreja. Onde a igreja nasceu? Acontece em Jerusalém.
A cidade santa, palco inclusive de efeitos ou eventos extraordinários. Lembra os irmãos, no capítulo 2, capítulo 3 de Atos, nós temos ali os grandes eventos associados ao dia de Pentecostes. A igreja cheia do Espírito, Pedro pregando o Evangelho com coragem aos seus correligionários. Jerusalém está cheia, festa de Pentecostes, festa de peregrinação. A cidade está cheia de judeus de todos os lugares do mundo. É verdade, a igreja agora está corajosa, a igreja agora está sendo movida pelo poder do Espírito. Foi o que Jesus disse no dia de Pentecostes, ou antes de Pentecostes, faltando 10 dias para a festa, quando seus discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, Jesus prestes a ascender aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova, seria pregada em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. É o que está prescrito na palavra de Deus, o que está escrito aqui no livro de Atos. O poder de Deus seria para que os discípulos testemunhassem o Evangelho com coragem e fossem testemunhas. E o testemunho está acontecendo. O testemunho está acontecendo sob o poder do Espírito. O Espírito Santo está movendo uma igreja que antes se acovardava, os apóstolos se acovardavam, mas agora ela está corajosa. E por causa da sua coragem, ela já começa a receber as primeiras resistências pelo anúncio do Evangelho. E o texto começa narrando um caso. Gente, eu quero lembrar o contexto. Nós fizemos uma série aqui sobre Atos dos Apóstolos aqui na igreja. Foi uma série histórica. Os recém-chegados na igreja não sabem disso, mas eu recomendo que você vá ao canal da Igreja Esperança e veja lá. Irmãos, nós comentamos aqui Atos inteiro, o livro de Atos dos Apóstolos inteiro. Você pode acessar lá a pregação, e você que não conhece, não viu, acesse lá a série, foi muito boa, e a gente narra inclusive esse texto lá. Mas eu quero lembrar os irmãos que aqui é Pedro, os apóstolos, e não tem Paulo ainda no cenário, ok? Paulo aqui, nesse cenário, ele ainda é um perseguidor. Ele é um estudioso de Gamaliel, um estudioso do farisaísmo, do judaísmo antigo. Mas é a igreja apostólica, a igreja que anuncia a boa nova aos seus correligionários. A missão está restrita aos judeus. Quero lembrar os irmãos que o primeiro gentil que oficialmente abraça o evangelho de Jesus é Cornélio, um centurião romano, que só recebe a boa nova porque Pedro foi convencido por visão a pregar o evangelho a ele. Isso é lá em Atos, capítulo 10. Muito próximo ali da conversão de Paulo. Eu quero lembrar que Paulo, o outrora perseguidor da igreja, se converte ao evangelho porque Jesus disse: esse é para mim um vaso escolhido para pregar a minha palavra e a minha mensagem aos gentios, aos não-judeus. Mas essa igreja, majoritariamente composta de judeus, começa a sofrer franca perseguição das autoridades religiosas, dos fariseus e principalmente de alguns membros do chamado Sinédrio, que era um tribunal judaico, um tribunal religioso. E é justamente onde os discípulos estão agora nesse momento. E diz o texto aí no verso 28, que eles são trazidos ao Sinédrio, a esse tribunal. E o sumo sacerdote, o chefe do templo de Jerusalém, uma das grandes autoridades religiosas do povo judeu, diz assim, verso 28, vem cá, a gente já não tinha falado com vocês, versão atualizadíssima, a gente já não tinha falado com vocês, para vocês pararem de ensinar nesse nome? Nós já não avisamos, por que vocês insistem? Nós já não demos esse recado, essa ordem, para vocês não falarem mais neste nome? Para quem não lembra de Atos, gente, todo o empenho da classe sacerdotal de Israel e de Jerusalém era abafar o nome de Jesus. Eles tentaram matar o movimento de Jesus, crucificando Jesus. O problema é que agora esses discípulos continuam pregando e falando de Jesus, mesmo depois dele morto, é claro. O esforço era negar o tal rumor de que esse homem havia ressuscitado dentre os mortos. Esse era o empenho e o esforço dessas autoridades. Mas agora vejam bem, vejam que o empenho da classe sacerdotal é, de novo, sufocar o movimento que para eles era de um cadáver. Era de um Messias morto, um Messias fracassado. Não fazia sentido esse povo insistir em anunciá-lo, pelo menos na perspectiva da classe religiosa. Mas, irmãos, os discípulos estavam sendo, no mínimo, coerentes. Coerentes. Com o quê? Primeiro, eles estavam sendo coerentes com o próprio Senhor deles. Verso 29. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens.
É o primeiro argumento dos discípulos em sua defesa, se é que a gente pode chamar isso de uma defesa. No verso 30, eles estavam sendo pelo menos coerentes com um evento. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós mataste. Sim, Deus com a sua mão direita o elevou a príncipe e salvador. Irmãos, o que os discípulos estavam dizendo era o seguinte: é claro que vocês são autoridades. Os discípulos não estão questionando a autoridade do sumo sacerdote, eles conheciam a lei. Eles sabiam o que a lei dizia e como ela atribuía autoridade à classe sacerdotal, os filhos de Arão. Contudo, os discípulos estão dispostos a obedecer a Deus, porque Deus, ao ressuscitar Jesus, o que ele estava dizendo? O julgamento da classe sacerdotal e das autoridades do povo judeu, do Sinédrio, foi um julgamento errado. Porque se fosse um julgamento certo, por que Deus ressuscitaria Jesus? Deus ressuscitou Jesus como um testemunho também de que o julgamento dessa classe foi equivocado, porque o intento deles era matar e o de Deus era mantê-lo vivo. Por isso ele ressuscita. Fica evidente que com a ressurreição de Jesus, aquele julgamento tinha alguma coisa muito errada. Eles mataram um homem errado, ou certo. Porque Deus também tinha propósito, é evidente com a morte de Jesus. Contudo, o procedimento de julgamento de Jesus foi, claro, um julgamento cheio de corrupção, influências, politicagens, que a gente conhece pelos evangelhos. A questão agora é que se Jesus ressuscitou, a classe sacerdotal deveria temer. E os discípulos não estão dispostos a omitir uma realidade. Qual a realidade? A cova de Jesus está vazia, Jesus ressuscitou e eles estão dispostos, pelo poder do Espírito, a dar testemunho, custe o que custar, dessa realidade. No verso 32 também é dito, a outra razão é que, irmãos, não bastava eles apenas obedecerem a Deus, darem testemunho do Cristo ressuscitado, eles agora são testemunhas. É o que está no verso 32. Não foi o que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Na série de Atos, nós enfatizávamos sobre o testemunho. Essa palavra aparece muito no livro de Atos. O livro de Atos, inclusive, podia receber o nome de Testemunho dos Apóstolos. E o que é o testemunho? Talvez você escute essa palavra e ela passe para você de forma superficial, mas vou fazer menção aqui a uma coisa importante. Existe um teólogo anglicano, historiador, chama Richard Bauckham. Tem um livro em português, se chama Testemunhas Oculares do Tempo de Jesus. Não é um livro fácil, é um livro teológico, mas muito importante. E Richard Bauckham traz um argumento absurdo. Ele vai dizer o seguinte: se você é um historiador do século 21 e você quer comprovar que uma coisa é verdadeira, ou aconteceu um evento histórico verdadeiro, todo o seu empenho é em fazer um trabalho forense, um trabalho científico, de tentar achar evidências de que aquele evento histórico aconteceu. Então você vai procurar as fontes históricas, documentos antigos, vai tentar juntar as peças para dar testemunho de que aquele evento aconteceu de verdade. É assim que nós fazemos na história contemporânea, para dar testemunho se uma coisa é real ou não. A mesma coisa serve para os crimes. A gente tem aí a investigação forense, DNA, você tenta achar evidências ali, se achou uma arma, algum objeto, achar alguém que possa ter visto o crime, aí você junta as peças e aí você dá um testemunho final sobre um crime, ou um alegado crime. Na época de Jesus, gente, um critério que tinha muito peso de verdade se chamava testemunho. Sim, gente, uma pessoa podia chegar para um juiz e dizer que ele viu um evento. Mas é claro, em geral, o que tinha peso de fato era que se houvesse 2 ou 3 testemunhas, que até o Antigo Testamento usa esse critério. Mas talvez você diga assim, então muitos crimes muita acusação de crime falso devia existir naquela época. Não. Por uma razão. Primeiro, a população naquelas regiões do mundo antigo eram muito menores do que a nossa população contemporânea. Toda transação comercial, toda transação política, todo tipo de reconhecimento tinha um custo social muito grande. Reputação, gente, era uma moeda muito cara. Era muito cara no mundo antigo. Era uma sociedade, a gente fala, sociocêntrica. Em sociedades sociocêntricas, reputação, gente, vale ouro. Se você implodir a sua reputação por um falso testemunho, isso podia custar tudo. Custar a sua vida, custar a sua aceitação numa comunidade, custar o emprego, custar trabalho, custar uma maneira de sustentar a sua família. Então não era qualquer pessoa que saía por aí dando falso testemunho, não. O testemunho era um elemento de alta credibilidade social no mundo antigo.
Era um lugar seguro de afirmação de verdade, era um critério de verdade. O problema é que Jesus não apareceu para uma testemunha. O problema é que Jesus ressuscitado apareceu, de acordo com o livro de Atos, no capítulo 1, para mais de 500 testemunhas durante 40 dias. Olha, não sei se você ouviu o testemunho de Gamaliel. Gamaliel disse assim, olha, ele citou 2 exemplos de judeus do mundo antigo que arrogaram autoridade e arrebanharam seguidores. E nos 2 casos eles foram mortos. E o que aconteceu com o movimento deles? Desapareceu. O problema é que agora existe um movimento de homens e mulheres seguindo um outro líder que aparentemente era parecido com os outros. Arrogava alguma autoridade como os outros. Tinha seguidores como outros. Mas os seus seguidores não morreram junto com ele. O movimento não morreu junto com ele. Ao contrário, parece que o movimento está mais forte. Parece que alguma coisa aconteceu que esses homens insistem em dizer que esse líder não morreu. E, gente, isso era singular. Isso não tem precedentes na história judaica. Falsos messias, pessoal, existiram vários judeus que arrogaram o papel de messias antes de Jesus e depois de Jesus. Eu sempre conto a história de um que é mais famoso, Tzvi Shabbatai, ano de 1666 depois de Cristo, 1666. Que ano sugestivo. Tzvi Shabbatai se declarou Messias para os judeus ali na região da Turquia. Olha que história louca. Ele se declarou Messias numa região tomada por muçulmanos. E ele se declara Messias, tinha seguidores, tinha 12 discípulos. Olha que loucura. Gente, estou falando depois de Cristo, ok? 1666 depois de Cristo. Tinha seguidores, até que um dia um sultão muçulmano puxou uma espada, botou no pescoço dele e falou assim, para de falar besteira. E se você não se retratar das besteiras que anda falando, e não se converter ao Islã, eu vou te matar. Ele se converte ao Islã. O Messias convertido ao islamismo, ok? E os seguidores dele, vários se mataram depois disso. Vários. Depois pesquisem. Tzvi Shabbatai, famoso falso Messias do judaísmo. E o judaísmo teve vários homens que se declararam Messias. Jesus parece ser mais um dentro da lista. Jesus parece ser mais um elemento dentro dessa história. Mais um alegado Messias. A diferença é que parece que alguma coisa aconteceu. Mesmo. Olha a alegação de Gamaliel no verso 38. Agora vos digo, afastai-vos destes homens, deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los para que não sejais achados combatendo contra Deus. Gamaliel, gente, sim, Gamaliel. Gamaliel, gente, é respeitado como um grande rabino do judaísmo até hoje. Você vai nos documentos rabínicos, judaicos, a menção frequente a Gamaliel. Gente, Gamaliel era o maior mestre do movimento farisaico da época de Paulo. O maior. Simplesmente não tinha ninguém melhor do que ele em termos de interpretação da lei judaica. Ele era descendente de Hilel, um grande rabino judeu que morreu quando Jesus tinha 5 anos de idade. Gamaliel era um grande mestre. Você sabe, e ele teve um aluno muito aplicado na sua turma. O apóstolo Paulo, que na época era conhecido como Shaul. Shaul era um judeu que nasceu na Turquia, na Cilícia, cresceu, foi para Jerusalém quando criança, e estudou aos pés de Ramban Gamaliel, como os judeus o chamavam. Quero chamar sua atenção para um outro detalhe importante ainda. Bem, gente, isso é muito importante, muito importante. Muita gente acha que uma pessoa para estudar com Gamaliel bastava ter dinheiro, grana. Vou matricular meu filho lá na escola de Gamaliel. Está tudo bem. Não, gente, isso não existia. Para você estudar com Gamaliel, você tinha que ser muito bom. Muito bom. E como isso acontecia? Uma criança judia, quando ela nascia, chegava ali na casa dos 6 anos de idade, ela ia estudar numa escola anexa à sinagoga. Ali ela ia ser alfabetizada em hebraico e aprender a ler a Bíblia em hebraico, preparando para o seu bar mitzvah, para o seu rito de passagem de maioridade ali por 12 e 13 anos de idade. Ali ela fazia a leitura pública da Torá, podia fazer alguma interpretação e estava tudo bem. Agora, se ela fosse extraordinária, se ela fosse uma criança ordinária, comum, ela ia seguir o ofício dos pais. Se ela fosse extraordinária, aí não. O rabino ia falar, esse menino é bom. Vamos mandar ele para a escola da interpretação, a Beit Midrash. Aí ele ia para a escola da interpretação para aprender a arte de interpretar a Bíblia. Essa é a segunda fase. Se ele excedesse os seus mestres, ele ia para mestres cada vez melhores. Gente, o topo do mundo era Gamaliel.
E Paulo era aluno de Gamaliel. Mas parece que Paulo faltou uma aula dele. Qual? Essa daqui. Qual aula? Para de perseguir esse povo. Tomem cuidado, porque se vocês perseguirem esse povo, vocês podem estar perseguindo o próprio Deus. Ora, não foi exatamente isso que Jesus falou para Paulo no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? O aluno aplicado faltou uma lição. Faltou uma lição. Mas a igreja está carregada do testemunho. Os discípulos estão no Sinédrio, num tribunal judaico. Gamaliel liderando esse Sinédrio, ele era o chefe do Sinédrio. Sinédrio tinha mais ou menos de 72 membros. Gamaliel era o presidente daquele tribunal. Junto, diante de Gamaliel e diante do Sinédrio, estava o sumo sacerdote trazendo essa acusação. E ali um burburinho, gente doida para ver esses cristãos mortos, espalhando esse boato de um tal de Jesus, que já tinha sido crucificado, agora ressuscitado. Mas veja o argumento de N.T. Wright, no livro dele, Quem foi Jesus? Abre aspas. Não há sequer um único caso em que escutamos a mais breve menção de seguidores desapontados afirmando que o seu herói fora ressuscitado dos mortos. Não há registros históricos disso. Eles sabiam bem, ressurreição não era um evento privado. Revolucionários judeus, cujos líderes foram executados por autoridades e que davam jeito de escapar da prisão, eles só tinham duas opções. Só tinham duas. Número 1, desistir daquela revolução. Número 2, arrumar um outro líder para começar o seu projeto revolucionário. Afirmar que o líder original estava vivo depois de ter sido morto, novamente, simplesmente não era uma opção. A menos, é claro, que ele tivesse ressuscitado. Então era um problema. Era um problema porque Gamaliel reconhecia, Gamaliel sabia, olha, a gente já teve 2 exemplos disso, de movimentos, de líderes revolucionários, gente que seguia esses líderes, os líderes foram mortos e o movimento acabou. Não vai ser diferente agora, a não ser que Deus esteja por trás disso. E era exatamente o caso. O caso era exatamente esse. Mas, irmãos, eu não estou aqui falando de novo de discípulos ordinários. Eu estou falando de homens e mulheres cheios do Espírito. Homens e mulheres cheios do poder para testemunhar a ressurreição de Jesus. Esses discípulos são imparáveis. As autoridades religiosas e o tribunal judaico, com todos os recursos para reprimir, torturar, impedir o avanço do testemunho de Jesus, simplesmente se mostravam impotentes diante da força e do poder do Espírito movendo nessa igreja. Quero lembrar os irmãos que o próprio Saulo de Tarso, perseguidor, depois foi tomado de susto no encontro de Jesus, porque combatia contra Deus, exatamente nos termos que Gamaliel falou, e Jesus aparece para ele e diz, agora você é para mim, que ironia, um vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios. E agora eu vou te mostrar uma outra cena. Sabe Saulo, o perseguidor, que estava lá com cartas dos sumos sacerdotes, olha o acesso político dele, ele tinha acesso ao sumo sacerdote, ao Sinédrio, porque Gamaliel era o seu professor. Agora, em Atos 22, final do livro de Atos, o perseguidor, o antigo perseguidor está do outro lado da mesa, do outro lado do tribunal, sendo julgado no Sinédrio. Eu vou ler o relato do próprio Paulo, diante da corte, tentando dar os argumentos do que aconteceu com ele, ou dando testemunho. Atos 28, verso 3, diz assim, Paulo, gente, diante do Sinédrio, agora como um que está como réu, sendo julgado. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado nessa cidade. Eu fui instruído de acordo com a lei e o rigor da lei dos nossos pais. Estudei aos pés de Gamaliel. Imagine a cena, Sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Eu persegui esse caminho até a morte. Basicamente, Paulo está dizendo, gente, eu estava aí do lado de vocês, ok? Algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres, e o sumo sacerdote é minha testemunha. Paulo está dizendo assim, e esse moço que está aí, o sumo sacerdote, sabe o que eu estou falando, porque ele lembra, quando eu vim aqui pedir carta para ele, para perseguir os cristãos. Acerca disso, assim como também
todo esse conselho de líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados, punidos. Quando, porém, eu estava a caminho, tudo planejado, tudo arquitetado, e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu, brilhou uma luz intensa ao meu redor, e eu caí por terra, e ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu respondi: quem és tu, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Irmãos, a ressurreição é o ponto de partida, é o centro que move o testemunho da igreja. Olha, deixa eu dar um curso aqui para vocês de como destruir um cristão no argumento. Sim, você vai mandar isso para o seu amigo ateu. E se temos um ateu aqui presente, aprenda como que você detona com um cristão. Se você quiser destruir o cristianismo, e se você quiser ter sucesso em detonar com um cristão e a fé dele, detone com a ressurreição de Jesus. Acabe com a ressurreição de Jesus. Construa bons argumentos. Elabore boas evidências. E detone com qualquer evidência, qualquer rastro de evidência de Jesus como alguém que ressuscitou. Pronto, você vai ter sucesso em implodir com a fé de um cristão. Pode recortar essa parte e mandar para o seu amigo ateu. Olha, isso é evidente. Irmãos, escute, se existe em você uma vírgula de dúvida de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, atenção, o seu cristianismo está sob ameaça. A única razão pelo qual a igreja cristã e o evangelho faz sentido, e por que nós anunciamos o evangelho, e porque irmãos e irmãs são perseguidos, decapitados, enviados por feras, privados de liberdade, expulsos de família, é porque esses homens e mulheres têm a sua fé sustentadas por uma realidade. Qual é a realidade? A cova de Jesus de Nazaré está vazia, e ele apareceu ressuscitado, e aí a igreja existe por essa razão. Quem disse isso? O perseguidor que encontrou Jesus no caminho de Damasco. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, a nossa pregação é inútil. Fazer isso aqui, irmãos, é inútil. Nós somos falsas testemunhas. Paulo disse isso. Então nós somos falsas testemunhas. Ainda estamos com os nossos pecados aí, infernizando a nossa vida. E os que morreram em Cristo estão todos perdidos. E nós nos tornamos indignos por ter esperança só para esta vida. Então Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, isso aqui é uma balela religiosa. Ok? Ateu, atenção. Desvie o seu amigo de trabalho que é crente aí. Detone com a ressurreição. Agora, me permita dar o outro argumento. Pode mandar para o ateu também. Investigue honestamente. Estude honestamente. Procure honestamente. Teste as evidências. Como pode um movimento nascer disso? Como pode um grupo de judeus comuns ordinários colocarem as suas vidas em risco, entrando em territórios inóspitos, encarando imperadores, líderes religiosos, sumos sacerdotes, todos que tinham poder religioso, poder financeiro, poder militar, poder político, para darem testemunho de que Jesus ressuscitou? Só tem uma explicação para isso. A explicação é que, de fato, Jesus de Nazaré venceu a morte. E se Cristo ressuscitou, diz Paulo, vamos inverter a lógica. A nossa pregação é útil, a nossa fé é útil, somos testemunhas verdadeiras, não estamos mais com os nossos pecados, os que morreram em Cristo viverão eternamente, e a nossa esperança é consistente e se fundamenta em direção à vida eterna. É por isso que esses irmãos morrem. É por isso que esses irmãos correm risco. É por isso que cristãos se submetem a desconforto, a serem deslocados, a colocar a vida em risco, porque de alguma forma brotou em seus corações uma sólida e consistente esperança. O mesmo Espírito que abriu a cova de Jesus há 2000 anos, é o Espírito que está te acordando da morte. E aí você se torna empoderado pelo Espírito para dar testemunho dessa realidade. E depois da alegação, olha, já pedimos para vocês se calarem. Qual foi a conclusão?
depois do conselho de Gamaliel? Tá bom, senhor, Rabi. Nós vamos te dar ouvido, você é muito sábio. Realmente uma resposta muito sábia, muito coerente com a personalidade de Gamaliel. Então tá bom, então a gente vai só usar uma medida socioeducativa. Verso 40. Então concordaram com ele, chamando os apóstolos, apenas aplicaram-lhes chicotadas. Só isso, viu, gente? Chicotadas. E ordenaram-lhe que não falassem mais em nome de Jesus. Deram uma chicotada de advertência e falaram assim, ó, agora é o seguinte, vocês tomaram a coça aí, né? Olha os vergão que vocês têm aí agora. Então é o seguinte, daqui para frente, acabou com esse negócio de Jesus, ok? Nada de falar no nome de Jesus. Tudo combinado? O que vocês acham? Gente, o maior erro dessa turma aqui foi ter deixado essa turma sair da cadeia. Foi o maior erro. O maior erro foi ter libertado os discípulos desse tribunal. Então soltaram. Que burrice, gente. E diz no verso 41, olha como é que saem os discípulos, tudo lenhado, chorando, lamentando, reclamando da vida. Esse negócio de ser cristão é difícil demais. Não. O verso 41 diz que eles se retirando de diante do sinédrio, estavam alegres. Alegres por terem sido julgados dignos. Olha a razão da alegria dos discípulos. Se você perguntasse assim, vem cá, Pedro, por que você está alegre? Ele fala assim, cara, eu sou digno de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. É por isso que Paulo, em Romanos 5, verso 3, diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 4, 17 e 18, diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E você acha que eles pararam de falar? Claro que não, você está aqui. Se eles tivessem parado de falar, você nem estaria aqui. Você só está aqui, meu irmão, porque você é fruto de um grande movimento de 2000 anos, de testemunho do Espírito, que ressuscitou Jesus e fez os discípulos anunciarem a ressurreição, e esse movimento nunca parou, império nenhum segurou esse negócio, poder político nenhum segurou esse movimento, repressão religiosa nunca segurou, o cara está lá tomando pedrada dentro de uma viatura, mas a palavra não para. É como diz Lutero, na época que a Inquisição estava comendo na Europa, pegando cristão para tudo quanto é lado, que protestantes ou protos-protestantes, e queimando, e matando, e perseguindo. E Lutero brinca, né, que enquanto ele tomava a sua cerveja lá em Wittenberg, o Evangelho e a palavra de Deus estava incendiando a Europa. E aí, mas você que fez isso? Eu falei, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus fez tudo. Indomável. E Deus movendo gente indomável. Vocês acham que eles calaram? Que nada, verso 42, todos os dias soltaram, o erro foi ter soltado. Todos os dias no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Irmão, sabe por que me mexe comigo essa palavra? Mexe comigo porque quando eu penso no fervor, na paixão e na disposição desses irmãos, às vezes sob ameaça de morte, às vezes sob ameaça de perder os vínculos com a família, às vezes passam por cerimônia de sepultamento simbólico, não sei se você sabe, algumas culturas isso existe, as famílias consideram um filho convertido, uma filha convertida morto, então eles fazem uma cerimônia de enterro do filho, porque descobrem que eles são cristãos, com eles vivos, mas fazem porque é como se estivessem mortos, isso existe em várias culturas. Imagine isso, imagine que tem irmãos e irmãs, hoje, nesse momento, privados da liberdade que você tem. Mas é incrível como é imparável. Olha para a China, país que até hoje cristãos não têm liberdade para expressar sua fé publicamente.
E está crescendo a igreja underground, a igreja subterrânea. Você pode fazer o que quiser, política que você quiser, e esse povo continua, eles estão crescendo debaixo da terra, igual no cristianismo antigo. O Império Romano oprimindo, reprimindo, perseguindo. Cadê os crentes? Sumiram, estavam lá dentro das cumbas, catacumbas, crescendo, pregando o Evangelho. É imparável. Imparável. E claro, isso tem um custo. O sangue de mártires, testemunhas, gente morrendo para levar esse Evangelho até as últimas consequências. E gente, como isso é um tapa na nossa fé medíocre ocidental confortável. Por isso, meus irmãos, por isso que teologia da prosperidade, por isso que teologia coach, por isso que esse evangelho de boteco que é vendido em muitas igrejas, alegadamente evangélicas, é uma ofensa a esse evangelho. É uma ofensa quando eu vejo um irmão mártir como esse, privado de liberdade, e aqui a gente pregando esse evangelho frufru, picareta, barateado, enquanto tem gente tendo sua vida privada de liberdade. Vai falar que o melhor de Deus ainda está por vir para um irmão encarcerado, para um irmão privado de alimento, um irmão privado de liberdade, um irmão que teve suas unhas arrancadas por alicate. Vai dizer para ele isso, vai dizer para ele, vai falar isso para os irmãos, vai falar para ele, irmão, Deus tem um lugar melhor para você, vai para Orlando. Eu estive lá há pouco tempo, tem um monte de crente lá, um monte. Alguns Deus levou mesmo, mas tem outros lá, irmão, está lá, em busca da terra prometida. E se você cavar, você vai achar a teologia da prosperidade lá. Não, porque o Brasil não tem liberdade, está virando comunista. Meu irmão, tem cristão saindo daqui do Brasil, indo para a África. Não é para Orlando, ok? Indo para Moçambique, eu conheci o pastor lá em Moçambique, está lá 15 anos, 17 anos, ele coleciona a lista de malária que ele já pegou para pregar o evangelho. Os 2 filhos cresceram lá, um nasceu lá. Ele fala, eu não quero nunca mais voltar para o Brasil, quero que meus filhos sejam criados aqui, porque eles aqui veem coisas que eles nunca verão no Brasil. E a gente está aí brincando de cristianismo. Sabe por que Deus permite a perseguição de cristãos no Oriente? Para saculejar a nossa fé adormecida, e a gente lembrar da seriedade do evangelho que a gente tem que proclamar e viver. Histórias como Asia Bibi, vou contar a história aqui, Asia Bibi, Paquistão, cristã paquistanesa, acusada em 2009 de blasfêmia por colegas muçulmanas, porque chegaram para ela, você tem que voltar para o Islã. E ela dizia, não vou voltar para o Islã, porque Mohammed não morreu por mim, Jesus morreu por mim, mas Mohammed não, ele nunca fez nada por mim. Jesus fez algo por mim, foi suficiente. Lei da blasfêmia. Resultado, recebeu uma condenação à morte em 2010, foi a primeira mulher no Paquistão a enfrentar um julgamento dessa natureza. Durante o processo ela foi multada, foi presa, junto com as testemunhas de acusação que não estavam presentes na hora do julgamento, com ameaças crescentes à vida dela, foi transferida de prisão para prisão, a sua família foi forçada a buscar exílio fora do Paquistão. Em 2015, a Suprema Corte paquistanesa suspendeu a execução dela por pressão internacional. A União Europeia teve que fazer sanção para poder ela ser liberta. E, de fato, o tribunal a absolveu, mas isso produziu uma reação popular absurda. Um grupo extremista, Tehreek-Labbaik Pakistan, forçou a polícia a prender milhares de pessoas para garantir a segurança delas. Finalmente, em 2019, 10 anos depois, após rejeitar um último recurso contra a sua libertação, Asia Bibi foi acolhida no Canadá, conseguiu exílio, onde se reuniu com a sua família após anos de perseguição e sofrimento, enquanto militantes continuavam a perseguir os seus entes queridos no Paquistão. Vai pregar a teologia da prosperidade para esse povo aqui. Vai lá. Vai lá acreditando nesses coach de internet. Isso é barateamento do evangelho. Barateamento do evangelho. O evangelho é testemunho. O evangelho se funda na realidade do Cristo ressuscitado. Essa é a razão por que você acorda de manhã, vive a sua vida diante de Deus, faz a sua oração, lê a sua Bíblia, prega o evangelho para o amigo de trabalho, com coragem anuncia a boa nova para os parentes, para os amigos, ora para um amigo que está sofrendo. É isso que te move, porque é isso que move esses irmãos e irmãs. A gente corre o risco, o pastor John Piper está certo, falando do contexto americano, mas é muito diferente do Brasil no século XXI, que ele fala que a América é o pior lugar para ser um cristão. Pior lugar.
Porque quando você assusta, você se acostuma com o estilo de vida de classe média. Os seus planos são esmigalhados. Os seus planos de servir a Deus autenticamente, com paixão, com dedicação, são sabotados por um sonho de felicidade de classe média. E você perde a capacidade de ser corajoso e corajosa naquilo que você deveria fazer. Eu vou correr riscos. Meu irmão, olha para os seus irmãos. Olha para os seus irmãos. Me falta coragem. É claro que nos falta coragem, porque às vezes nos falta o Espírito. O mesmo Espírito que moveu discípulos temerosos. Não fique achando que Pedro era corajoso por natureza. A gente sabe que não. Ficou registrado, inclusive, na história o seu ato de covardia. Negou Jesus 3 vezes. Você acha que você faria diferente de Pedro? Provavelmente eu negaria 4 vezes. Mas quem é que fez o Pedro que negou Jesus 3 vezes ser o corajoso que prega Jesus diante do sinédrio, dos sumos sacerdotes? Quem foi? E de dizer, me alegro no Senhor, de me ver digno de sofrer por causa de Jesus. É o poder do Espírito, porque o Espírito nos transforma em testemunhas. Custe o que custar. Custe o que custar. Quero encerrar essa mensagem te convidando, meu irmão, a considerar que aquele que sofre em Cristo, sofre com Cristo. Jesus é experimentado em sofrimento, ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53. Ele sabe o que é padecer. Então, se hoje você está sendo desafiado por Jesus, através dos nossos irmãos perseguidos, hoje você vai fazer uma oração por esses irmãos, hoje você vai ceiar e segurar pão e vinho, consciente de que hoje tem irmãos e irmãs que não podem partir o pão. Hoje, nessa data, tem irmãos e irmãs que não podem ceiar. Irmãos e irmãs que não podem viver o que você vive com toda a liberdade. Irmãos e irmãs na Nigéria, no norte de Moçambique, irmãos ali na Somália, irmãos e irmãs na China, irmãos e irmãs na Coreia do Norte, irmãos e irmãos no Nepal. Você vai lembrar desses países. Eu quero até te lembrar que aqui no corredor lateral, você já pode até no final do culto passar lá, tem vários gráficos mostrando os países mais perseguidos do mundo. Você vai escolher um. Não é 10 não é 5, é um país. Você vai escolher um país. E você vai orar por esse país essa semana, e orar pelos cristãos desse país essa semana. Não, Igor, você é muito longe para mim. Não, aqui no México está acontecendo isso. No México está tendo perseguição contra cristãos. Cuba tem perseguição contra cristãos. Na Venezuela já existem rumores de perseguições contra cristãos. Países da América Central, pense nisso. Isso não está longe de nós. Então ore por essa igreja que sofre. Ore para que Deus te dê a mesma coragem desses irmãos. Ore para que Deus te dê a mesma ousadia e me dê essa mesma ousadia de proclamar o Evangelho, custe o que custar. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar pela igreja sofredora. Nós queremos orar pela igreja privada de liberdade. Queremos orar pela igreja e o povo de Deus excluído, submetido a todo tipo de agrura, contratempos. Irmãos e irmãs que não podem expressar seu culto a Deus livremente. Oro para que o Senhor lhes leve graça, que o Senhor os livre do mal, os livre da perseguição, os livre da dor, do desconforto, que o Senhor lhes dê segurança. Mas se aprouver o Senhor também, levá-los à tortura, à dor, ao martírio, que o Senhor não os prive da graça. Que o Senhor não os prive da graça. Que o Senhor deu aos apóstolos quando foram mortos, com exceção de João, quando a graça que o Senhor deu a Policarpo, quando uma arena romana dizia aos seus algozes, acendam logo essa fogueira, porque eu quero ver logo o meu Senhor. Porque a nossa e a deles leve e momentânea tribulação produzirá para eles e para nós eterno peso de glória. Essa é a igreja, Pai, que responde e se compadece com seus irmãos, membros do mesmo corpo, membros da mesma igreja, frutos de um único
batismo de uma única fé. É por ele que oramos, por eles que oramos, é por nós que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para ser, meu irmão.